Oi, gente, tudo bem? Bom, essa semana nós estamos na semana 5 do nosso PET e nós vamos trabalhar o tema As Novas Territorialidades no Campo. Essa aqui é a capa do livro de vocês, né? Como vocês podem ver. Bom, então vamos relembrar alguns termos que vocês já estudaram. Primeiramente, o que é a Revolução Verde? Bom, relembrando lá, né, de alguns PETs que já passaram, né, a Revolução Verde tratou-se de um conjunto de inovações tecnológicas que permearam o setor primário da economia, tá? Ou seja, a agricultura e pecuária, a fim de melhorar tais atividades. E temos ainda a criação dos OGMs, que são organismos geneticamente modificados. Tá? Então, a Revolução Verde foi uma revolução que trouxe tecnologia para o campo, né? Então, trouxe agrotóxico, trouxe novas formas de produzir, então trouxe muitas coisas e teve muitos impactos também. O êxodo rural. O êxodo rural é o deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. Vocês já devem estar cansados de saber desse termo, né? Mas é um termo muito importante e é importante que vocês guardem também, tá? Emigrante com E é aquele que emigra, ou seja, vai embora de um país, região, qualquer lugar, ele vai embora daquele lugar para viver em outro, tá? E imigrante com I é aquele que imigra, ou seja, entra no país ou região para viver naquele local, tá? E a imigração é um movimento de emigrantes e emigrantes, tá? Esses termos são termos muito importantes de vocês decorar, de vocês entender o que cada um significa mesmo, certo? Para vocês poderem compreender a matéria. As relações entre campo e cidade. Bom, cidade e campo são... cidade, campo, urbano e rural, embora seja colocado como se fossem sinônimos, são bem diferentes, né? Cidade e campo, por exemplo, são formas concretas de materialização de um modo de vida. Então, a cidade, o campo, ela simboliza a forma como é aquela região. Então, a cidade, nós temos prédios, nós temos casas, nós temos muitos carros. Isso é a materialização do modo de vida, tá? E urbano rural são representações sociais. Então, é o modo de vida que as pessoas vivem, né? Como elas se relacionam, né? No urbano, nós temos uma relação muito dinâmica, né? Tudo é muito rápido, tudo as pessoas estão sempre com pressa, né? E no rural as pessoas são mais tranquilas, né? Mais reservadas, tá? A relação entre cidade e campo é vista por meio da divisão do trabalho em intelectual e manual, de modo que na cidade é beneficiado o produto oriundo do campo. Então nós temos sempre essa relação entre campo e cidade, certo? E essa divisão essa relação é por meio da divisão do trabalho, seja ele intelectual ou manual. Então, a cidade, ela depende do campo e o campo depende dela, né? Sendo o campo dependendo mais da cidade do que a cidade do campo, né? Digamos assim, tá? A cidade no Brasil entende-se os perímetros urbanos das sedes municipais, territórios e populações considerados urbanizados. Nelas estão concentrados os principais produtos e serviços. Então é na cidade que está concentrado a maior parte da população, onde nós temos grandes prédios do Poder Executivo, então, por exemplo, a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, nós temos hotéis, nós temos loja, então é ali que está concentrado os grandes produtos e serviços que nós consumimos na cidade. Aqui eu tenho uma representação para vocês, aqui é do campo, né? Nós vemos, né, casas, nós vemos também uma plantação, nós vemos área verde, né? E nós temos representação de uma cidade, aqui é a cidade de São Paulo, nós vemos que tem muito carro, muitos prédios, né? As pessoas caminhando pelas calçadas. A cidade pressupõe sedentarismo e uma hierarquia socioespacial. Meu Deus, o que é isso? Bom,
Do ponto de vista geográfico, a cidade, ela meio que ela não se movimenta como o campo se movimenta. Então, ela tá ali e o campo depende da cidade. Nossa, mas por que o campo depende da cidade? Porque todos os produtos que é produzido no campo precisa vender. E onde nós vendemos? Na cidade. Então, nisso, numa hierarquia socioespacial, a cidade ela está acima do campo, tá? Então, a cidade não apenas controla e comercializa a produção do campo, mas também passa a transformá-la e agregar o valor a esta, expandindo sua esfera de dominação. Então, nós temos um produto que é produzido no campo, por exemplo, vamos pegar a soja, né? A soja ela é produzida no campo, mas sim, a gente geralmente não consome a soja pura, né? Então ela vai para a indústria e ali na indústria ela se transforma em outros produtos. Vamos pegar, por exemplo, o leite de soja, pegar a carne de soja. Então ela precisa ir para a cidade para poder se transformar e colocar valor naquele produto para poder vender, tá? O campo, que até então era praticamente autossuficiente, se vê dependente da cidade em alguns casos, até para comprar produtos básicos de vida, como alimento. Então, o campo, ele era autossuficiente. Ele produzia o próprio alimento e as pessoas ali alimentavam. Com as expansões da cidade, o jogo virou. A cidade virou, ela virou autossuficiente, né? Vou colocar entre aspas. E o campo que depende da cidade, para poder conseguir se movimentar ali no meio. Assim tem a dependência do campo à cidade, tá? Bom, aqui eu fiz um esqueminha para vocês entenderem melhor como é que funciona essa relação. Então, no campo, nós temos produtos agrícolas e investimentos que vão para as cidades. Igual eu falei para vocês, os produtos que são produzidos no campo. Soja, milho, vão para a cidade, certo? E lá, esses produtos eles são transformados em outros tipos de produtos que são agregados valor. Da cidade, nós temos produtos industrializados e serviços diversos que vão para o campo. Então, nós temos, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês do leite de soja e da carne de soja. Quem mora no campo e quiser consumir esses produtos vai ter que ir até a cidade para comprar, porque não são produtos produzidos no campo, tá bom? Do campo para a cidade, nós temos o quê? A movimentação da população. A população, ela sai do campo para ir para a cidade. Mas por que isso acontece? Devido à alta industrialização devido à mecanização da mão de obra no campo. Isso faz com que as pessoas percam emprego, percam espaço e acabam indo para a cidade. Por isso que as cidades estão cheias, estão lotadas. E da cidade para o campo, nós temos investimento em tecnologia, né? Então, é nas cidades que há as grandes pesquisas em tecnologia para melhorar a forma de cultivo no campo, para melhorar a forma de cultivo de alimentos. Então, essa tecnologia que é produzida na cidade, ela acaba indo para o campo, tá? Esse esqueminha aqui ele é bem básico, dá para vocês entenderem bem como é que funciona essa relação. Bom, aqui nós temos a atividade de vocês, no livro de vocês, tá? A número 1. Descreva como as mudanças no trabalho no rural, campo, sofreram alterações na vida e na relação das comunidades com o espaço. Lembre-se de tomar como referencial a Revolução Verde e o êxodo rural, estudado nas semanas anteriores. Então, vocês vão ver lá o que significa Revolução Verde e êxodo rural e vão responder essa questão. A número 2. O êxodo rural é uma modalidade de migração muito comum no território brasileiro. No entanto, esse processo pode gerar uma série de problemas para os imigrantes, que não possuem qualificação profissional para se inserirem no mercado de trabalho. Nesse contexto, analise a seguinte tira. Então, vocês vão ver essa charge e vão analisar e vão responder, tá bom? 3. Nos países industrializados, a migração campo-cidade tem uma causa fundamental. Qual é essa causa? Carência de melhores condições sociais no campo? Baixa produtividade agrícola? Pressão demográfica no campo? Substituição da mão de obra pela mecanização? Então, vocês vão assinalar qual é a correta. 4.
Nas regiões subdesenvolvidas, ocorrem dois tipos de êxodo rural. Aquele provocado pela modernização da agricultura e consequente liberação da mão de obra. Aquele provocado pela manutenção de formas antiquadas de produção, que tem como consequência o empobrecimento geral da população. A respeito dos dois tipos de imigração, pode-se dizer que, no segundo tipo, predomina uma agricultura comercial especulativa, que emprega numerosa mão de obra. Gente, lá no PET 3, eu especifiquei para vocês os tipos de agricultura. Qualquer coisa, vocês dão uma volta lá e dão uma assistida de novo na aula, tá bom? Letra B. No primeiro tipo, há perda de população, mas a produtividade agrícola se eleva. Letra C. Tanto o primeiro como o segundo tipo resulta de processos de inovação da agricultura. Letra D. Só ocorre imigração rural quando as condições de vida da população atingem níveis de pobreza absoluta. Então, vocês vão assinalar aí, tá bom? 5. O processo de migração é resultante de vários fenômenos políticos, econômicos e sociais, os quais modificam as sociedades. No Brasil, um intenso processo de movimentação da população ao longo da segunda metade do século XX provocou várias mudanças no país. A principal consequência desse movimento da população nacional foi o aumento da população urbana. Esse movimento é chamado de refugiado ambientalista, diáspora brasileira, migrações externas ou êxodo rural. Então, vocês vão assinalar qual é a correta. Bom, aqui estão minhas referências bibliográficas, onde eu tirei essas informações para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês voltam lá, leiam sobre o tema, tá? Que é muito interessante esse tema. Em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? vanessa.carneira@alunos.ifstudiaminas.edu.br. Gente, um grande abraço, né? E até a próxima!